No ar, Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país, com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Penal, porque eu sou promotor criminal, né? Ela ensina isso. Você tem que ser de bom trato. Eu tenho réus que passaram por mim, todos eles, eu imagino que todos eles têm um carinho especial, embora tivessem sido condenados, mas foram tratados com galhardia, com respeito humano. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa conversa aqui vai ficar hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil Televisão, no TH+, do Grupo Tati, no Correio do Papagaio do Sul de Minas e mais outros 20 portais do Brasil inteiro.
Eu estou com o Dr. Luiz Henrique Passini. Ele é o primeiro promotor de Ribeirão Preto. Simbolicamente o primeiro. Bom, eu brinco aqui muito, né, que eu vou tirar a liturgia do cargo, né, que eu cheguei aqui na sala e falei, mas eu vou falar com o promotor, eu vou falar com o D'Artagnan dos Três Mosqueteiros. E ele, com a simpatia dele... Eu quero com os dois. Com os dois. Doutor, como é que começou tudo aí? Como é que foi essa questão de chegar onde o senhor chegou? Bom, meu pai, que já faleceu, o Geraldo Nogueira Costa, ele era advogado. E o papai era muito jeitoso para conversar com as pessoas, muito habilidoso no trato, de um homem que fazia excelentes acordos e me ensinava algumas coisas. Uma coisa que ele falou, filho, é dano que se recebe. Então ele foi me seduzindo a fazer direito. E aí eu tive 2 irmãos mais velhos que entraram na medicina, na UNB de Brasília, e eu acabei fazendo direito aqui em Ribeirão Preto. E aí, nessa época, eu era atleta da Recreativa de Ribeirão Preto, nadava, fui campeão sul-americano de natação, e depois eu estudava à noite, fazia direito. E dava aula lá durante o dia, ganhava meu dinheirinho ali. Às vezes eu competia alguma coisa, mas eu já estava, vamos dizer, com 22 anos, e naquela época a gente ia até os 20 anos nadando. Eu tive para ir nadar no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, mas a mamãe foi lá, eu fiquei hospedado lá uns 3 meses, ela foi lá e falou, você não vai ficar aqui não, você vai voltar para estudar. Porque era gostoso, né? Tinha umas meninas maravilhosas ali, né? E estudar eu não queria, eu queria era nadar e depois ficar ali com esse pessoal que era maravilhoso, né? E ela percebeu isso, fez eu voltar e eu comecei a fazer direito e trabalhava na Recreativa e fazia faculdade de direito à noite. Aí eu cheguei a trabalhar num escritório aqui em Ribeirão muito espetacular, talvez um dos maiores escritórios de Ribeirão Preto, mas aí eu comecei a fazer audiência e percebi que não era a minha área advogar. Porque você trabalha com 2 realidades diferentes. Cada uma você tem que se posicionar a favor do seu cliente e do outro lado a outra pessoa que se posiciona do lado oposto. Então eu me lembro de algumas audiências, eu fiquei meio assustadinho. Aí eu fui nesse escritório lá, cheguei era um Dr. Brasil Salomão, falei, Dr. Brasil, eu agradeço muito o senhor, mas eu quero estudar para concurso. Aí ele até brincou, foi muito gentil comigo, eu entreguei a chave do escritório para ele. Ele falou, eu não vou receber a chave fica com você. Se você resolver mudar a sua opinião, você tem a chave daqui. Que confiança, e aí profissional. Eu fiquei impressionado, né, com aquela fala, e aí eu fui devagarzinho, fui estudando, prestei um concurso para delegado de polícia, eu tinha nascido um filho meu fora de época, né? E eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu estudava 8, 9 horas por dia. Eu prestei um concurso de delegado nos idos de 85, 86. Tinham 7.500 candidatos. Eu fui o melhor classificado entre esse número tudo. Eu fui o número 1. Eu só não passei em primeiro porque eu não tinha títulos. 3 rapazes eram policiais, escrivães, alguma coisa assim. Eles somaram lá um pouquinho na nota por ter um cargo, mas eu passei em primeiro lugar. São algumas habilidades, né? Entendeu? Sim. E aí eu fui ficando assim, eu nem acredito isso, porque o dia que eu olhei na lista, a minha classificação, eu falei, pô, eu cheguei à conclusão de que a gente pode ser o que quiser na vida. Eu deixo esse recado a vocês, eu costumo falar isso para as pessoas que passam por mim aqui, que eu já ouvi isso de algumas pessoas, que o homem é do tamanho do sonho dele. Ou seja, se você pensa alto e age para ser mais, você vai ser mais. Se você pensa pequeno,
você vai, infelizmente, galgar aquilo que você sonhou. Então, eu digo a todos vocês, pensem alto. Pensem que vocês podem ser aquilo que vocês quiserem ser. Entendeu? Aí eu entrei na Polícia Civil, escolhi Cristais Paulista, que fica aqui ao lado de Franca, e comecei a trabalhar, fazia plantão em Franca, trabalhando ali, cuidando de algumas cidadezinhas, né? Porque naquela época tinha muito pouco inquérito. Se eu não me engano, era 30 inquéritos, 40 inquéritos por ano em Cristais. Aí eu trabalhava em Ribeirão Corrente, Cristais, ou Cristais e Jericoara, e fazia plantão em Franca. E aí eu fiquei ali uns 3 anos, 2 anos e pouco, mas a remuneração, com todo respeito, e penso eu que isso precisa ser revisto por parte do governo do Estado de São Paulo, é preciso que as pessoas sejam mais valorizadas. Ganhava-se muito mal como delegado de polícia. E aí eu, movido pelo dinheiro, né, eu achei que deveria continuar estudando. Então eu trabalhava, à noite eu ia para a universidade lá que tem a Unesp, e ela tinha um lugarzinho até diferente. Você entrava numa baiazinha, um metro para 1 metro e uma parede. Então você não tinha o que olhar, só tinha que estudar. Aí eu ia ali à noite, fiquei estudando. Fiquei amigo de alguns promotores de justiça e peguei os modelos, que eu não tinha prática, nunca tinha entrado com ação, eu tive poucas experiências antes como advogado. Então, aí, com essas peças todas, eu prestei o concurso de promotor de justiça. Eu prestei 2 concursos, passei em 2 para a segunda fase. A minha dificuldade era na parte prática, que tinha na segunda prova. Aí, na terceira prova, passei e fui para a segunda fase, tinha uma peça lá que eu sabia o que era, eu escrevi e, curiosamente, ver como é que é. Eu estava em Cristais e fui lá falar com uma funcionária do fórum que ela ia fazer as inscrições para a gente. E ela virou assim para mim e falou assim, eu quero mudar meu título de eleitor para Cristais, sair de Ribeirão porque dá trabalho. Eu tenho que trabalhar lá nas eleições e para ir para Ribeirão, depois voltar. Eu gosto de voltar, né? Aí ela falou assim, metido. Falei, por que metido? Porque você foi pro oral. Eu não sabia, 1 semana sem saber que eu tinha ido pro oral. Aí eu saí lá, entrei no carro, falei, agora eu sou promotor, porque eu sabia que se fosse na pergunta, no tete a tete, eu ia bem. Aí eu saí, comecei a chorar, fui para casa e aí comecei a estudar, feito louco. Eu tive, entre essa notícia, foi antes do período de eleições. O oral é em São Paulo? O oral é em São Paulo, no João Mendes. No João Mendes. Agora é no prédio do Ministério Público, mas tá. Na minha época era no João Mendes. Aí eu comecei a estudar, feito louco, e fui fazer a prova no Ministério Público, e lá a gente fazia uma hora e 10 de perguntas, e a minha prova foi difícil porque eu fiz uma parte dela antes da Constituição de 88 e a outra depois. Então, algumas perguntas eram difíceis porque esses institutos novos que vieram na Constituição, eles foram feitos em algum momento ali, então você ficava meio vendido, porque não tinha lido tudo, né? E aí eu fiz o oral, mas mandei bem. Aí quando eu lembro que tem até um senhor hoje que morreu, chamava Rubens Mark, ele era um procurador, e lá no Ministério Público, a biblioteca do Ministério Público de São Paulo, que é aquele prédio bonito ali do lado da São Francisco, tem o nome dele de Rubens Mark. Aí eu saí, a gente fazia prova, depois tinha uma entrevista. Aí eles fizeram umas perguntas lá para mim e tal. Aí depois ele entrou e saiu assim, me deu um tapinha nas costas, dia tal saiu o resultado. Aí eu fui andando, falei, por que esse homem falou isso? Ele gostou da sua... Ele falou, aí eu chamei a mamãe, minha mãe fez 100 anos agora, dia 27 de abril. Eu levei a minha mãe no dia da publicação do resultado.
Aí eu estava sentado lá, primeiro lugar, segundo lugar, 18º lugar, Luiz Henrique Pacini Costa. Aí eu fiz um Sinal da cruz. agradecimento a Deus, e um examinador lá voltou e falou assim, menino, você vai ser dos grandes promotores, porque o seu gesto já indica quem você é. E aí eu entrei no Ministério Público, comecei trabalhando em Batatais como promotor substituto, depois fui para São Paulo, lá como substituto, aí escolhi Colina, que fica... Quanto tempo você ficou em São Paulo? Fiquei um ano. Lembra que ano que foi isso? 89, 90. Eu já estava na TV já. Aí eu entrei, escolhi Colina em 90, meados de 90. Aí eu fui lá me apresentar para o delegado, muito prazer. Ele falou, eu ia lá agora, por quê? Por que o senhor está me dizendo? Porque eu entrei hoje também na polícia, então eu e ele tínhamos entrado na mesma data, ele como delegado e eu como promotor. Aí eu fiquei lá um ano e pouco, aí eu fui para Bebedouro, tinha um juiz que eu gostava muito, que é o doutor, gosto muito, né? Neito Fantoni Júnior. Para mim, é uma sabedoria de direito. Esse homem investia todo mês, durante anos e anos e anos, eu acho que até hoje, ele destinava 30% do salário dele comprando livro. Você precisa ver a biblioteca desse homem. Vale até a pena você uma hora ir lá para ver o que ele tem de livro. E é curioso, porque uma vez eu tinha um problema de registro público numa cidade que eu acumulava aqui, que era São Simão. Em uma área que a gente mexe pouco, aí eu não sabia, fui perguntar para outras pessoas, como é que eu falo nisso aqui? Ninguém sabia. Aí eu cheguei lá, vi daqui em Bebedouro, você precisa ver como é que o homem é culto. E peguei, fui lá, falei, doutor Ney, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele pegou, saiu, entrou numa das salas lá onde ele tem a biblioteca dele, foi num livrinho, achou o livrinho assim, como se tivesse, vamos dizer, 10 mil livros, ele põe a mão num livro, virou, falou, acho que a solução é essa aqui. Esse é o Neito Fantoni Júnior. Eu trabalhei com ele, depois eu vim para Ribeirão, consegui vir em 94 para cá. E aí eu deixei aí comecei a trabalhar aqui com infância e juventude, com um juiz espetacular, que é o Dr. Paulo César Gentili. Nós criamos... Está aí ainda, está nativa, juiz ativa. Inclusive, eu acho que é o titular na vara da infância. Na infância, ele variou um pouquinho. Aos 4 anos era diretor do fórum, inclusive. O Dr. Paulo é uma pessoa espetacular. Aí nós, junto com Paulo Marcos Ramos, que hoje é psiquiatra, ele era médico, se eu não me engano, era mexer com criança. Como é que chama o médico aqui? Pediatra. Aí depois ele fez mestrado e doutorado e é psiquiatra hoje. E aí nós criamos na Fundação Casa, hoje Fundação Casa, antiga FEBEM, um projeto que foi escrito pelo Paulo, esse meu amigo, que é médico, chamava Projeto Amanhã. Então nós entramos lá naquela unidade e fizemos uma revolução lá, modéstia à parte. Eu, o Dr. Paulo Gentili e o Paulo Marcos Ramos. Fizemos uma revolução. Nós tínhamos os meninos como se fossem nossos filhos. Chamávamos a atenção, mas sempre tivemos muito carinho. Montamos lá, dividimos as unidades, porque a polícia prendia alguns policiais que participaram aqui do grupo de extermínio. Eles punham os meninos prendia uma pessoa em determinado bairro, um menino, aí levava o menino para o outro bairro e falava assim, quem dedou você foi esse aqui. Aí soltava o menino, os caras iam lá e matavam o outro menino. Então, entre outras ações, umas era desse modelo. Dizia que um garoto dedava o tráfico ali e o tráfico rodava e depois eles iam lá cobrar do menino e matavam o menino, entendeu? Então, foi uma época muito difícil, por isso que nós dividimos a unidade. Tivemos toda a colaboração do Chaim,
Zaire, da família Biagi, de todos. Eu lembro quando eu fui, a primeira pessoa que eu fui é com o Ricardo Stefani, dono das concessionárias aqui. É meu amigo, nadador, como eu. Aí eu falei, Ricardo, nós estamos precisando fazer umas reformas ali, umas salas de aula e tal. Você pode colaborar? Isso em 1996. Ele pegou, fez um cheque de R$5.000 e me deu para eu aplicar. E aí foi sucessivamente. Eu tive pessoal da Rodonaves, pessoal da Biatlante, todos ajudaram e nós fizemos uma... Aqui, para você receber essa ajuda, eu falo isso porque uma vez eu me envolvi numa situação dessa com a Polícia Civil de São Paulo. E fui até... Isso acabou dando uma repercussão tão grande que acabou caindo no Ministério Público, e quem nos ajudou a regulamentar, na realidade, foi hoje o que é procurador, é o Dr. Sérgio Turto Sobrani. Sim. Ele nos ajudou na época porque a polícia não tinha camisa, não tinha não sei o quê, e nós conseguimos com alguns empresários camiseta para a polícia trabalhar, abordar, deu até um probleminha na época, que até houve uma vaidade com o secretário de segurança e tal. E acabamos fazendo o delegado-geral assinar uma portaria para conseguir esses recursos. Nós fazíamos isso meio sem muita formalidade. Nós tínhamos uma contabilidade, prestávamos conta, encaminhávamos para todo doador esse acompanhamento, tudo tinha nota, certo? Não, mas claro, não era tudo... uma coisa formal, assim, no aspecto que hoje talvez tenha até tem que formalizar. Mas naquela época não tinha. Então eu fui fazendo reformas. Eu lembro uma vez, olha que coisa engraçada, nós fomos lá inaugurar uma ala lá de cima que tinha informática, 1996, 97, que não tinha. Tinha uma rádio, que nós montamos uma rádio, essas radinhas pequenininhas que falam ali dentro, né? Comunitária, né? Comunitária, é. E tínhamos outras salinhas que nós gastamos para reformar lá. Tinha uma oficina mecânica que nós construímos. Tudo para beneficiar esse pessoal. Tudo para beneficiar. Essa oficina, os donos de concessionárias aqui... Que ajudaram. Que pagavam o professor, que era do Senac, que dava aula no Senac, e eles pagavam e os meninos desciam para lá para aprender. Depois, na Atri Fiat, eu levei o primeiro empregado que teve, que era ex-egresso do sistema FEBEM, foi lá. Foi o Denis Mansur, que é um amigo meu. Falou, Denis, você emprega esse menino? Emprego. E esse menino hoje tem uma empresa. Então, nisso nós fomos fazendo essas ações e fomos encaminhando alguns meninos, né? E para mim foi a melhor coisa, porque você acusar só ser promotor criminal é uma coisa muito pesada. E a gente tem que trabalhar para promover as pessoas. E é possível conciliar as duas coisas, sabe? Às vezes o cara é réu aqui, você está falando aqui com ele, depois você dá uma colher de chá para ele e fala assim, filho, você precisa mudar a sua vida. A época mais bonita que você tem na vida, que é dos 20 aos 30 anos, você vai ficar preso. Essa é a opção que você vai querer. Então, às vezes o cara olha para você e alguns choram. Porque acho que ninguém nunca falou assim com eles. Acho que você também chora, né? Atualmente eu estou muito emotivo, porque eu estou no fim, no apagar das luzes. Né? Não, eu pergunto então, assim, até por essas questões de querer ajudar, de ter esse comportamento, eu queria te perguntar também, você tinha algum problema assim, com algum colega, sem falar nome? Porque o Pacini é político, o Pacini é... Não. Tive alguns problemas assim... eu falo isso porque a gente é normal, né? Tive alguns, mas graças a Deus você vai se superando, né? Eu acho que a melhor maneira que tem de você discutir com uma pessoa é no dia seguinte você ir lá e falar, eu acho que eu me excedi um pouco. Aí você desmonta o espírito, o mal, você domina ele fazendo o bem,
né? Se dirigindo educadamente para a pessoa, aí você vai superando. Então, eu tive problemas com alguns amigos, com alguns colegas, mas... Não, é bom a gente até registrar, porque é normal, uma questão, eu estou olhando para cá e o paciente também olha para lá, porque eu estou com o Dr. Márcio Fonseca, que ele é advogado, e é advogado do portal de notícias do Cartão de Visita News, que nós estamos gravando. E ele está acompanhando a gente aqui agora para conhecer. Então, assim, a gente pergunta, até é uma questão institucional mesmo, de saber, porque até para discutir o comportamento, que as pessoas têm que mudar nesse sentido, tem que ir numa linha mais calma, porque, o mundo dá volta também, tem um monte de coisa que, né, então, por isso que Mas isso existe, nós somos humanos, né? Não tem como você não divergir dentro de uma instituição que você trabalha com 15, 20, 30 pessoas, às vezes se postula alguma coisa, o juiz indefere, você fica meio magoado, depois você vai superando, né? Isso faz parte da vida. Você falou de empresário, que inclusive o Chaim, falo do Chaim também porque é muito low profile ele, e ele também já ajudou gente que nem me conhecia na época, algumas crianças que precisavam aqui em Ribeirão, eu falava que ele era porque eu cheguei a trabalhar com o Datena, que era amigo dele há muito tempo, então a gente chegou a ter esse contato. Mas depois que você ficou na vara da infância, que teve essa experiência, para que era que você foi? Eu vim para cá num cargo, eu sou o primeiro promotor de justiça, meu cargo é criminal. Mas era criminal, mas acumulava? Eu trabalhei na infância acumulando e ajudando o meu colega, porque quem eu ajudei chama-se Marcelo Goulart. O Marcelo era titular da infância, só que a infância você tem a parte civil da infância, que é o controle de instituições que acolhem meninos, adoção, guarda, aquela série de problemas, mas mais afetado a área civil. E tem a área de infratores, que na época eu fiquei com essa área. Então, de uma certa forma, meu viés sempre foi para o lado de criminal, não é? Tanto na parte de infância e juventude, que é os infratores, e Você tem uma assessora de comunicação que hoje cuida do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu costumo dizer que é o maior tribunal do mundo, a Rosângela Sanches, ela foi muito tempo da comunicação da FEBEM. Trabalhou com o japonês lá, nessa época que você entrou como promotor. Tinha muito essa questão. Você sabe que o maior elogio que eu tenho na minha vida, eu e o Dr. Paulo Gentili, foi do governador Covas. O Covas esteve aqui nessa região e gravou, não sei em qual rede de televisão, mas perguntaram para ele sobre a FEBEM, que aquilo é um pepino, você lembra lá em São Paulo? Ele fez a seguinte colocação. Ele falou assim, abrindo aspas: se eu tivesse um promotor e um juiz como eu tenho aqui em Ribeirão Preto, eu não teria esses problemas que eu tenho na FEBEM. Não, a gente acredita, até pelo... Não foi isso. Isso para mim isso é um elogio. elogio. Claro. E foi, na verdade é um reconhecimento. Eu fui convidado para ir na Colômbia. Lá quem cuida de infratores chama os padres terciários caputinos. E que deve ser problema lá. Então, mas eles cuidam de meninos lá completamente diferentes. Quando eu entrei lá, eu fui lá em 98, tinha toque de recolher, tinha aqueles meninos que não tinham família, eles viviam naquelas, eu não sei como é que pode ser, qual a referência, assim, eles viviam em grupos lá, na mata lá, e não tinham referência familiar. Então eles iam matar as pessoas, e eu fiquei impressionado, cara, com a maneira que esses padres cuidavam. E depois eu fiz um curso lá, nos padres, numa universidade, chamava Luiz Amigó, e ela tinha cursos interessantes, que eram cursos de pedagogia da reeducação, economia circular e não sei o quê, então, só cursos fantásticos. E aí eu entrei lá um dia, comecei a olhar
e os meninos com o chão assim, com o pé, levantavam cedo, punham uma espécie de um lenço assim no chão e ficavam esfregando aquilo limpinho, aquelas camas esticadas, coisa mais linda do mundo, bem arrumado. Depois eles iam fazer cursos, iam nas aulas e à tarde, no final da tarde, iam jogar bola, nadar e tal. E de noite eles sentavam lá e iam falar com Deus, conversar, receber orientações e dormiam no outro dia a mesma coisa. Aí eu trouxe o reitor aqui, na Universidade FEBEM aqui de Ribeirão. Ele tinha sido reitor dessa faculdade lá do Luiz Amigó, depois você pode até entrar no site e ver. Eu trouxe ele aqui porque eu falei, eu vou falar com o Covas, ver se a gente muda essa aqui. E aí levei esse reitor da universidade, que era padre, levei para lá, levei para cá, aquelas pouquinhas coisas que nós tínhamos feitos, as oficinas e tal, e levei para cá. Mas em síntese, os meninos ficavam muito tempo nos quartos assistindo televisão. E aí eu cheguei para ele e falei assim, o que o senhor achou? Ele falou, posso falar, doutor, o senhor não vai ficar magoado? Eu falei, não. Ele olhou para mim e falou assim, doutor, quarto é para dormir, não é para os meninos passar o dia lá. E aí eu não consegui fazer esse viés de ter-os como gestores dessa unidade. Aí nós entramos em contato com os canadenses. E depois, vagarosamente, eu e o Paulo, e o Dr. Paulo Ramos, conversamos, fomos para São Paulo trabalhar numa Secretaria de Assuntos Estratégicos, lá, dar essas sugestões e tal, e hoje você entra numa unidade dessa aí, você fica... os meninos têm tablet, tem lousa eletrônica, mudou, e nós contribuímos para essa mudança. Eu tenho uma satisfação muito grande de ter participado dessa mudança. Entrou aquela diretora que era procuradora do Estado, da FEBEM, ela nos ouvia muito, eu esqueci o nome dela, foi presidente da FEBEM durante anos. Eu não lembro o nome dela agora. Eu sei que ela ficou muito tempo ali, acho que era Maria, não lembro agora também. Eu não lembro, agora não está me faltando. Mas nós dávamos aqueles pitacos ali para mudar e mudou. Hoje você não vê mais falar em rebelião, você não vê mais... Melhorou muito. O número de adolescentes hoje infratores é muito menor do que era. Uma das coisas que fazem isso é melhor atendimento. A gente tem que olhar a pessoa, o infrator, ou a pessoa que cometeu o crime. Hoje eu acabei falando aqui numa reunião, não há necessidade, é importante você fazer uma cidade digna, cheia de coisas, e isso, aquilo, e asfalto, e fazer transformação viária, etc, etc. Mas é importante, sem dúvida nenhuma, você cuidar das pessoas, porque você vai no centro da cidade de Ribeirão Preto, ali na rodoviária, você vê uma mini Cracolândia. E não pode, essas pessoas precisam tem que haver um investimento em políticas públicas voltadas para essas pessoas, porque elas são infelizes, que não têm oportunidade, não tiveram educação, não tiveram orientação, estão às vezes empolgadas, às vezes é uma conversa no tete-a-tete, achando elas um outro caminho da vida, já é o suficiente para ela mudar, entendeu? Isso é importante. Você tem que ter isso à sua disposição, na minha disposição como promotor, para que se a pessoa, depois que você foi dada a ela oportunidades, e ela direcionar a vida dela para o inferno e violência, paciência, o erro é dela. Agora, aqueles que você interviu e que você conseguiu puxar para cá e que mudam a vida,
Isso é a melhor maneira de se combater o crime. Não é só punindo. Você tem que promover as pessoas. Basicamente. Bom, hoje em dia nas multinacionais eles fazem esses treinamentos de comportamento para mudança de coisa. Eu queria te perguntar outra coisa. Muitos da sua área, do Ministério Público, magistratura, fazem alguns cursos lá fora, esses intercâmbios e tal. Até para você acabou de comentar aqui que você aprendeu muito lá fora. Foi. Agora, fora essa questão de você... porque tem muita gente que fala, questionar, os caras, às vezes é para passear e tal. Eu não enxergo assim, eu quero dizer o seguinte, por isso que eu te perguntar. Você não acha que, além do que você vai aprender lá, de fazer um curso, você também tem, como você também acabou de comentar que funcionou numa conversa, você tem essa troca de informação que funciona muito? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Você tem que ser uma pessoa voltada às boas práticas. Então, mesmo que seja o seu adversário, a pessoa que você se indispôs por algum motivo, mas ela está fazendo o bem, de boas práticas, nós temos que copiar. Porque a gente aprendeu a andar porque alguém ensinou. É mais fácil copiar, não é? Não é mais fácil copiar. Qual o problema? É. Vamos viajar e ver as coisas bem feitas. Por algum motivo, eles conseguiram mudar a forma de atender, a forma de cuidar. Esses dias eu ouvi uma entrevista de um grande empresário aí, que até foi polêmico nessa questão política aí, e o entrevistaram e ele falou assim, eu copio tudo. Eu não tenho trabalho de ficar pesquisando, eu já copio, deu certo, eu faço. É isso? Tá certo. Mas tem que ser, ué. Qual é o problema aqui? Que não fui eu que criei, foi o fulano. Não tem problema, é bom, vamos pôr aqui. É isso. Você tem alguma história para contar que você achou, alguma coisa que foi polêmico na sua área, ou uma coisa engraçada? Porque você deve ter história para contar, né? Inclusive, você deu aula também, foi professor há muito tempo. Aliás, eu quero até confirmar aqui, ele deu aula para o Dr. Edson, que inclusive eu acabei de entrevistar, que é delegado federal, que hoje comanda Campinas, foi chefe de Ribeirão Preto, pai pedreiro, ele também trabalhou com pedreiro, foi aluno do Dr. Pacini aqui na faculdade, foi um dos que estimulou ele a andar. Ele comentou isso na entrevista, logo vocês vão ver. Me conta alguma coisa que você acha interessante, que você poderia trocar figurinha com a gente, você poderia falar. Porque promotor tem uma... Outra pergunta antes disso. Você é promotor criminal, eu vejo que você é um cara pacificador, né? Você tem esse jeito maleável e tal. Mas quando tem que pesar a caneta, pesa a caneta? Pesa. Você trabalha numa dinâmica, né? Quando você vai trabalhando, percebe que o cara foi muito agressivo, muito mal. Agora há pouco nós tivemos 2 tipos de audiência. Uma foi de um menino que roubou e depois indicou onde tinha roubado, e um menino que não tinha antecedentes nenhum. Aí depois vem outros que praticaram 2 assaltos, a mão armada, e você percebe que o histórico deles é do mal. Então, não dá para ser igual, entendeu? A um você dá tudo é melhor guardar. E o outro você põe mais, lógico, porque não dá para você aceitar, nem eu estou aqui para ficar passando um pano na cabeça das pessoas. Eu vou trabalhando dentro de uma discricionariedade no sentido de verificar. Aquele posso errar. Aquele vale a pena dar uma colher de chá. Aquele não. Mas às vezes a gente erra, pode errar, mas o certo é procurar dentro da lei aquilo que é possível fazer. E com alguns ser mais duro. Agora, você acha que com essa maturidade toda, com essa experiência que você tem, o tempo como promotor público e ter sido da vara da infância também, de várias, né? Porque na verdade o promotor no início ele é tudo, né? Tudo. Ele lava a louça, ele faz tudo, mora sozinho. Nossa, quando começou a profissão, eu estava falando isso. Eu tinha uma malinha, e aí eu entrei, né? E eu aluguei, minha sogra tinha uma casa aqui na Vila Tibéria, eu montei lá no fundo um escritorinho, né? E eu via que aquelas bolsas cheias de processo, e vai para cá, vai para lá, porque na época que eu entrei, você não tinha assessor, você não tinha nada. Era você, tinha que fazer o relatório final, mandar para a procuradoria
E não tinha nada. E de agora, que depois de muitos anos, em 2010, 2009, que nós passamos a ter o analista. E o analista os meninos são artistas, eles prestaram um concurso que se assemelha ao do Ministério Público. Eles são... Na realidade, no próprio tribunal... Então, tem meninos que são analistas que depois passam para ser juiz, passam para ser procurador. Eles são espetaculares. Então, melhorou muito, assim, sabe? Hoje você chega assim, eu estou conversando com você hoje, daqui a pouco eu vou sair, sextou. Eu literalmente sextou, vou tomar uma. Não vou carregar aquela bolsa cheia de processo e amanhã começar... Porque melhorou, entendeu? Nesse aspecto melhorou. Agora, eu acho, assim, eu me preocupo muito com o Ministério Público, e eu vou falar isso para o Procurador-Geral, que é meu amigo. Você tem um Procurador-Geral bacana, hein? É Mário Sarrubo, um grande cara. Grande amigo, foi meu professor aqui na... Você está brincando, ele é jovem, o Mário. Não, ele deu aula aqui, eu fiz uma pós-graduação aqui na FAAP, e ele dava aula. O que eu escrevi, querido, foi o seguinte: a necessidade de juiz se socorrer a uma equipe multidisciplinar para aplicar a pena. Porque nós temos uma pena, por exemplo, só para você e o ouvinte entender. Nós temos uma pena, por exemplo, de homicídio qualificado, 12 anos a 30 anos. Então, o juiz passeia entre 12 e 30 anos com perguntas muito poucas sobre quem é a pessoa, como foi a vida dela, qual é a personalidade dela, qual a consequência que ela causou para a vítima, o que resultou do trabalho dela. Isso tudo devia servir para o juiz como um laudo. E aí ele passeia entre 12 e 30 anos com essas informações que foram colhidas por uma equipe multidisciplinar. Agora, eu até perguntei, era um senador, aquele senador do Mato Grosso, estava lá, como é que ele chama? Um senador que foi procurador da República, lá de Mato Grosso do Norte, e ele falou assim, ele era senador, eu falei sobre isso, ele falou assim, é muito caro, Pacini, montar uma estrutura dessa. E hoje eu já poderia rebater ele num sentido, porque mudou muito a legislação. Nós temos hoje o acordo de não persecução penal, que pega pena de média potencial, e transação penal, que pega pena mais leve, e tudo isso não tem muita... Dá para você fazer um acordo, uma mediação. E sobra para o juiz aplicar pena privativa de liberdade daqueles, como eu disse agora, de um rapaz que praticou 2 assaltos no dia 31 e no dia 1º de janeiro de 2023, 31 de dezembro de 2022. E ele tem lá uma série de coisas que precisam ser notadas. O juiz aí vai passear numa pena de 14 anos. Ele pode até chegar a mais, mas ele tem que ter informações. Com bom comportamento, quanto tempo ele fica preso? Hoje com a lei? Hoje mudou, em algum aspecto mudou, mas é um sexto. Tá. Depois, se for crime hediondo, 40% e 60%. Se ele for primário, são qualificadores, 40%. Né? Tem que cumprir 40%, se for um crime hediondo. Se for reincidente, 60%. Então a pena hoje do homicídio, que era 30 anos a pena máxima que podia ser aplicada, cumprida, o cara pode ter 280 anos, ele pode cumprir 30. Hoje mudou, é 40. Então você pode ficar preso 40 anos. Aí só que você vai botando nessa tabelinha aí. 40%, se for hediondo, 60% se ele for reincidente, ou um sexto, se for um crime que não é hediondo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu pergunto sempre para os magistrados quando eu entrevisto, e eu queria saber sua opinião, não sei se você já se envolveu nisso, porque às vezes de repente não tem um plantão, alguma coisa assim. O que você acha da audiência de custódia? Eu acho um espetáculo, com toda sinceridade, porque havia, há tempos atrás, policiais que exorbitavam. Então hoje, o que acontece? O cara é preso flagrante. E acho também, outra coisa que eu acho fundamental,
para o público e para os policiais a máquina de filmar aqui no braço. Por quê? Porque para os policiais ele vai mostrar que ele agiu licitamente. Ou seja, o sujeito enfrentou ele e ele deu um tiro, matou ou lesionou. Mas isso está registrado em foto. Entendeu? E por que eu acho que é preciso isso? Porque, por um lado, existem as agressões que ocorriam. E o fato de ter uma câmera é melhor, porque você vai trabalhar dentro de uma legalidade. Se enfrentou, você precisou agir, paciência, não é? O cara peitou o polícia, então o cara não pôs a arma para você estar preso, esteja preso. E você para, enfrenta, não é boa. Agora, se você vai querer agredir o policial, paciência. Nossa, você fica da filme já, hein? Então, mas isso é importante. E a audiência de custódia ela é muito importante, primeiro porque cria imediatidade entre você e o juiz e o indiciado. Então, o juiz vai ver a pessoa, vai perguntar para ele se houve violência, se não houve violência, e verificar se há necessidade. Isso aí, na realidade, é até um atenuante para dar sustentação para o policial. Isso, e lógico que é. E eu acho que devagarzinho as coisas foram mudando. Então, hoje, por exemplo, se você for verificar, fizer um levantamento, você vai verificar que muitas pessoas deixaram de ser agredidas porque por causa disso. Mudou o estilo de agir. E eu quero ressaltar aqui, eu não estou fazendo crítica nenhuma à Polícia Militar. Eu só acho que o parâmetro de todos nós é a lei. Entendeu? Então usem essa Câmara e se precisar... Parece que agora já... E se já precisar usar de fogo, usa, porque você tem a sua defesa na hora, entendeu? Inclusive, e outra coisa que você estava perguntando da audiência de custódia, antigamente, às vezes, demorava para decidir se o cara devia ou não ficar preso. Todos nós somos humanos e todos nós podemos um certo dia, resvalar na lei. Então, você é uma pessoa que tem um histórico de vida. Você sempre trabalhou certinho. Você vai lá, comete faz uma besteira, porque bebeu, porque não sei o quê, aí vai ficar preso. Quando não precisava, um dia só, no outro dia você já está solto. Então é um avanço para todos nós, é isso. Quem bolou isso está de parabéns. Bom, eu estou com o doutor Luiz Henrique Pacini, ele é promotor de justiça aqui em Ribeirão Preto, e eu quero dizer que estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas, estará hospedado no cartão de Visita News R7, Rede Brasil Televisão, Tati, no TH+, do Grupo Tati, no Correio Papagaio Sul de Minas e mais 20 e poucos portais. Fora no YouTube, cartão de Visita News. E eu queria perguntar para o doutor... eu vou ficar famoso. eu queria perguntar para o doutor Pacini o seguinte. Eu queria que você me contasse o que te faz chorar. Eu vou te falar por quê. Porque há pouco tempo você sofreu um acidente aí. Eu queria que você contasse sobre isso, como é que foi. Nós não temos muito tempo, mas eu acho que dá... parece que vão fazer uma ciclovia no seu nome aqui em Ribeirão Preto, né? Porque você é um cara famoso. Eu queria que você me contasse como é que foi isso, como é que você passou, quanto tempo, se dá para contar essa história aí para a gente deixar registrado. Então, eu com esse negócio da doença, eu nadava, aí começou a ficar difícil para frequentar academia, para frequentar... E aí eu voltei a andar de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta top. Uma bicicleta BMW, uma bicicleta fantástica. Terrível, hein? Eu, no dia, fui andar com um amigo, andava 3 horas. E eu acho que deu um apagão e eu caí. E bati a cabeça, tive uma lesão grave. Não morri porque Deus não quis. E eu precisei aprender a falar de novo, andar de novo. E aprendeu, hein? Aprendeu. Falando mais que o Silvio Santos. E aí? Então foi isso, foi muita dificuldade. Você ficou muito tempo internado ou não? Eu fiquei 8 dias na UTI. Depois fiquei mais uns 10 dias no hospital. Quem te ajudou? O meu filho é médico, depois o outro... Como é o nome do seu filho médico? O Luiz Felipe Pacini. E o outro trabalha nas Nações Unidas, o Henrique, ele ficou aqui trabalhando à distância.
E ele precisava ficar comigo, porque eu queria levantar, queria andar e caía. Então ele me amarrava lá comigo na cama e eu fiquei do lado dele lá até ir pro humano, né? E fiquei muito agressivo também, porque a parte frontal que mexeu é uma parte que mexe nas emoções. Então eu acabava discutindo com algumas pessoas à toa. E graças a Deus, hoje eu passei a respeitar mais quem tem esses distúrbios de comportamento, porque isso às vezes Às vezes é um problema hormonal, a pessoa fica. Às vezes hormonal. E aí, devagarzinho, eu comecei a melhorar de novo, graças a Deus. Então, aí você se recuperou, voltou a trabalhar, mas depois você teve um outro problema. Eu estava descendo a João Fiuza e tive um AVC. Mas talvez eu imagino que é por conta do acidente. Da pancada. Mas aí fui acudido rapidamente, umas pessoas maravilhosas perceberam que eu estava em sofrimento, chamaram lá... Chegou a parar o carro, tudo? Parei, consegui parar sem machucar ninguém, mas eles perceberam que eu estava... E aí me ajudaram, eu fui internado no hospital, passei um dia na UTI, no outro dia fiquei no hospital, depois vim embora. Sabe o que é isso? Que você acabou de falar na entrevista. É de tanto dar oportunidade para os outros... Você recebeu também, ganhou oportunidade. Eu sou igual o gato, só que eu já tenho 4 vidas que eu perdi. Agora, você como promotor público e que decide a vida das pessoas hoje, em momento algum isso está te atrapalhando, não te atrapalhou. Você voltou normal e tal. Eu voltei, eu devo muito a um funcionário que te atendeu aqui, que chama Marcelo. Bacana, eu brinquei com ele bastante. Eu fiquei com muita dificuldade no início, por causa de computador, que você tem que ir essas plataformas. E eu saí um pouquinho da normalidade, eu ficava com dificuldade. Então eu tenho que agradecer a Deus ter existido o Marcelo para me dar suporte nessa época. E eu tinha senha que eu não lembrava, e foi me ajudando. Que graça. E eu fui que oportunidade, hein, Pacina? Isso aí te fez chorar, não? Fez. Agora, outro dia, eu comuniquei para os colegas que eu fiz uma homenagem a todos os funcionários. Mas a dele eu quis ir lá e fazer no computador, na frente dos funcionários. Aí eu escrevi e comecei a ler. A hora que eu comecei a ler, rapaz, me tomou uma emoção, assim, comecei a chorar, não conseguia parar de chorar. Mas é engraçado, isso aí Porque eu tive uma luz, um menino que me deu oportunidade de mas aí é Deus que coloca essas pessoas no nosso caminho. As pessoas criticam muito os servidores públicos, mas está aí uma pessoa exemplo que precisa ser homenageada, porque ele faz tudo, sabe o horário dele, cumpre tudo de uma maneira, e tem uma preocupação também em promover as pessoas. Eu acho que na essência a gente tem que trabalhar sempre voltado à promoção das pessoas. Eu, agora, finalizando, eu devo me aposentar daqui a um mês. Eu agradeço de fundo de coração a sua homenagem. Imagina, eu que agradeço o tempo que eu te conheço, não é muito, mas você sempre foi elegante, você esteve na emissora comigo em São Paulo uma época, e você sempre, isso tudo que você está falando eu comprovo, realmente você tem esse perfil que é diferenciado, eu tenho que falar aqui. Eu que agradeço, estou aqui, de você me dar esse registro aqui, né? Porque não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui. Meu colega aqui também, daqui a pouco eu não sei o que eu vou ser advogado. O Márcio Fonseca está aqui, está participando com a gente. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil.
O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país, com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News.